Documento 53. A rebelião de Lúcifer. Lúcifer era um brilhante filho Lanonandek primário de Nebadon. Possuía experiência de serviço em muitos sistemas. Havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência. Era o número 37 da sua ordem e, quando indicado pelos Melquisedeques, fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre mais de 700 mil da sua espécie. Vindo de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro, abraçou o pecado e agora está numerado como um dos 3 soberanos de sistemas em Nebadon que sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismas de uma liberdade pessoal espúria. A rejeição da lealdade universal, a desconsideração pelas obrigações fraternais e a cegueira para as relações cósmicas. No universo de Nebadon, domínio de Cristo Micael, há 10.000 sistemas de mundos habitados. Em toda a história dos filhos Lanonandeques, durante o seu trabalho em todos esses milhares de sistemas e na sede central do universo, apenas 3 soberanos de sistema desrespeitaram o governo do Filho Criador. 1. Os líderes da rebelião. Lúcifer não era um ser ascendente. Sendo um filho criado no universo local, dele foi dito: eras perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a falta de retidão fosse encontrada em ti. Muitas vezes esteve em conselho com os altíssimos de Edentia, e Lúcifer reinou sobre a montanha sagrada de Deus, a montanha administrativa de Jerusalém, pois era o dirigente executivo de um grande sistema de 607 mundos habitados. Havendo sido um ser magnífico, uma personalidade brilhante, Lúcifer estava ao lado dos pais altíssimos das constelações, na linha direta da autoridade no universo. Não obstante a sua transgressão, as inteligências subordinadas abstiveram-se de demonstrar-lhe desrespeito e desdém antes da auto-outorga de Micael em Urântia. Mesmo o arcanjo de Micael, na época da ressurreição de Moisés, não fez contra ele um juízo de acusação, mas simplesmente disse: que o juiz te repreenda. O julgamento dessas questões pertence aos anciães dos dias, governantes deste superuniverso. Lúcifer atualmente é um soberano caído e deposto de Satânia. A autoadmiração é sumamente desastrosa, até mesmo para as elevadas personalidades do mundo celeste. De Lúcifer foi dito: o teu coração enalteceu-se por causa da tua beleza. Tu corrompeste a tua sabedoria em vista do teu esplendor. O vosso profeta de outrora percebeu esse triste estado quando escreveu: de que modo tu caíste dos céus, ó Lúcifer, filho da manhã? Tu que ousaste confundir os mundos, como foste abatido. Quase nada foi ouvido sobre Lúcifer em Urântia, devido ao fato de haver designado seu primeiro assistente, Satã, para advogar a sua causa no vosso planeta. Satã, um membro do mesmo grupo de Lanonandeques primários, jamais funcionou como um soberano de sistema, mas participou totalmente da insurreição de Lúcifer. E o diabo não é nenhum outro senão Caligastia, o príncipe planetário deposto de Urântia, um filho Lanonandek da ordem secundária. Na época em que Micael esteve na carne em Urântia, Lúcifer, Satã e Caligastia aliaram-se para, juntos, tentar causar o insucesso da sua missão de auto-outorga. Todavia, tiveram um fracasso notável. Abaddon era o dirigente do corpo de assistentes de Caligastia. Ele seguiu seu chefe na rebelião e, desde então, atuou como dirigente executivo dos rebeldes de Urântia. Belzebu foi o líder das criaturas intermediárias desleais que se aliaram às forças do traidor Caligastia. O dragão, afinal, tornou-se uma representação simbólica de tais personagens do mal. Com o triunfo de Micael, Gabriel veio de Salvington e acorrentou o dragão, todos os líderes rebeldes, por umidade. Dos rebeldes seráficos de Jerusalém está escrito: e aos anjos que não mantiveram seu estado original e que deixaram a sua própria morada, ele os prendeu nas correntes seguras da obscuridade para o grande dia do julgamento. 2. As causas da rebelião. Lúcifer e o seu primeiro assistente, Satã, haviam reinado já em Jerusalém por mais de 500.000 anos,
quando nos seus corações começaram a alinhar-se contra o Pai Universal e o seu filho, o então vice-regente Micael. Não houve qualquer condição peculiar ou especial no sistema de Satânia que sugerisse ou favorecesse a rebelião. Acreditamos que a ideia tomou origem e forma na mente de Lúcifer, e ele haveria de instigar tal rebelião, não importando onde estivesse servindo. Inicialmente, Lúcifer anunciou seus planos a Satã. Todavia, foram necessários vários meses para que a mente deste parceiro capaz e brilhante fosse corrompida. Contudo, uma vez convertido às teorias rebeldes, Satã tornou-se um defensor ousado e sincero da afirmação de si e da liberdade. Ninguém jamais sugeriu a Lúcifer uma rebelião. A ideia da autoafirmação, em oposição à vontade de Micael e aos planos do Pai Universal, tais como representados por Micael, teve a sua origem na própria mente de Lúcifer. As relações dele com o Filho Criador haviam sido sempre estreitas e cordiais. Em nenhum momento, antes da exaltação da sua própria mente, Lúcifer chegara a exprimir abertamente qualquer insatisfação com a administração do universo. Não obstante o seu silêncio por mais de 100 anos do tempo padrão, os Uniões dos Dias em Salvington haviam informado por refletividade para o Versa que nem tudo estava em paz na mente de Lúcifer. Essa informação foi também encaminhada ao Filho Criador e aos pais da constelação de Norlat-Adek. Ao longo desse período, Lúcifer tornou-se cada vez mais crítico de todo o plano de administração do universo, sempre, no entanto, professando lealdade sincera aos governantes supremos. A sua primeira deslealdade, manifestada abertamente, aconteceu por ocasião de uma visita de Gabriel a Jerusalém poucos dias antes da proclamação aberta da declaração de Lúcifer pela liberdade. Gabriel ficou tão profundamente impressionado que teve a certeza da iminência de uma ruptura, e foi a Edentia diretamente para conferenciar com os pais da constelação sobre as medidas a serem tomadas no caso de uma rebelião declarada. Muito difícil torna-se apontar uma causa ou causas exatas que finalmente culminaram na rebelião de Lúcifer. Estamos certos quanto a uma única coisa, e esta é: quaisquer que tenham sido as causas iniciais, elas tiveram a sua origem inteiramente na mente de Lúcifer. Deve ter havido um orgulho do ego, nutrido por ele próprio, a ponto de levar Lúcifer a iludir a si mesmo de um modo tal que durante um certo tempo realmente se haja persuadido de que a ideia rebelde de fato era para o bem do sistema, se não do universo. Quando seus planos haviam já sido desenvolvidos, a ponto de levá-lo à desilusão, sem dúvida ele havia ido longe demais e o seu orgulho original, gerador da desordem, não lhe permitiria parar. Em algum ponto nessa experiência, ele tornou-se insincero, e o mal evoluiu em pecado deliberado e voluntário. A prova de que isso aconteceu está na conduta subsequente desse brilhante executivo. A ele foi oferecida desde longa data a oportunidade clara de arrependimento. No entanto, apenas alguns dos seus subordinados aceitaram a misericórdia oferecida. Os fiéis dos dias de Edentia, a pedido dos pais da constelação, apresentaram pessoalmente o plano de Micael para a salvação desses rebeldes flagrantes. No entanto, a misericórdia do Filho Criador foi sempre rejeitada, e rejeitada com um desprezo e desdém sempre maiores. 3. O Manifesto de Lúcifer. Quaisquer hajam sido as origens primeiras do desacerto nos corações de Lúcifer e de Satã, a explosão final tomou forma na declaração de liberdade de Lúcifer. A causa dos rebeldes foi declarada sob 3 pontos principais. 1. A realidade do Pai Universal. Lúcifer alegou que o Pai Universal não existe realmente, que a gravidade física e a energia do espaço são inerentes ao universo e que o Pai seria um mito, inventado pelos filhos do paraíso, no fito de capacitá-los a manter o governo dos universos em nome dele. Negou que a personalidade fosse uma dádiva do Pai Universal, e chegou a sugerir até mesmo que os finalitores estivessem juntos em conspiração com os filhos do paraíso para impor tal fraude a toda a criação, posto que nunca chegavam trazendo uma ideia suficientemente clara da personalidade autêntica do Pai, tal como se pode discerni-la no paraíso. Lúcifer lidava com a reverência como se esta fora uma ignorância.
A acusação foi radical, terrível e blasfema. E esse ataque velado contra os finalitores, sem dúvida, foi o que influenciou os cidadãos ascendentes, então em Jerusalém, levando-os a permanecerem firmes e manterem-se constantes, resistindo a todas as propostas rebeldes. 2. O governo universal do Filho Criador, Micael. Lúcifer sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos. Protestava contra o direito do Filho Criador, Micael, de assumir a soberania de Nébadon em nome de um pai do paraíso hipotético, bem como de exigir todas as personalidades que reconhecessem lealdade a esse pai nunca visível. Afirmava que todo o plano de adoração seria um esquema sagaz para o engrandecimento dos filhos do paraíso. Estava disposto a reconhecer Micael como seu pai criador, mas não como seu Deus, nem como seu governante de direito. Lúcifer atacou com profunda amargura o direito dos anciãos dos dias, potentados estrangeiros, de interferir nos assuntos dos sistemas e universos locais. A esses governantes ele os denunciou como tiranos e usurpadores, e exortou seus seguidores a acreditarem que nenhum desses governantes poderia fazer algo que interferisse na operação de conquista de um governo autônomo, desde que homens e anjos tivessem tão só a coragem para afirmar-se a si próprios, bem como, de modo ousado, reclamar os seus direitos. Argumentou que os executores dos anciãos dos dias poderiam ser impedidos de funcionar nos sistemas locais. Para tanto, bastava que os seres nativos afirmassem a sua independência. Sustentava que a imortalidade era inerente às personalidades do sistema, que sendo natural e automática a ressurreição, todos os seres viveriam eternamente, não fossem os atos arbitrários e injustos dos executores a mando dos anciãos dos dias. 3. O ataque ao plano universal de aperfeiçoamento dos ascendentes mortais. Lúcifer sustentava que um tempo longo demais e uma energia excessiva estavam sendo despendidos no esquema de instruir e preparar tão cuidadosamente os mortais ascendentes nos princípios da administração do universo. Princípios estes que, ele alegava, seriam sem ética e malsãos. Protestava contra o programa com adoração de idades de preparo dos mortais do espaço para um destino desconhecido, e apontou a presença do corpo de finalitores em Jerusalém como prova de que tais mortais haviam despendido tempo excessivo na preparação para algum destino que era pura ficção. Indicava, ridicularizando, que os finalitores haviam encontrado um destino não mais glorioso do que o de serem reenviados a esferas humildes, semelhantes às da sua origem. Sugeria que os finalitores haviam sido corrompidos por excesso de disciplina e aperfeiçoamentos prolongados e que, na realidade, eram os traidores dos seus companheiros mortais, pois que estavam agora cooperando com o esquema de escravização de toda a criação às ficções de um destino eterno mítico para os mortais ascendentes. Advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade da autodeterminação individual, e condenando, desafiava todo o plano de ascensão mortal, tal como estava sendo fomentado pelos filhos de Deus do paraíso e mantido pelo Espírito Infinito. E foi com uma declaração de liberdade como essa que Lúcifer desencadeou a sua orgia de trevas e de morte. 4. A eclosão da rebelião. O Manifesto de Lúcifer foi emitido no conclave anual de Satânia, realizado no Mar de Cristal, em presença das hostes reunidas de Jerusalém, no último dia do ano, cerca de 200.000 anos atrás, no tempo de Urântia. Satã proclamou que a adoração podia ser dedicada às forças universais, físicas, intelectuais e espirituais, mas que a lealdade poderia apenas ser dedicada ao governante atual e, de fato, Lúcifer, o amigo de homens e anjos e o Deus da liberdade. A autoafirmação foi o grito de batalha da rebelião de Lúcifer. Um dos seus argumentos principais foi o de que, se o autogoverno era bom e justo para os Melquisedeques e outros grupos, seria igualmente bom para todas as ordens de inteligência. Atrevido e persistente, advogava a igualdade da mente e a irmandade da inteligência. Sustentava que todo governo deveria ser limitado aos planetas locais e que a confederação desses sistemas locais deveria ser voluntária. Rejeitava qualquer outra supervisão e prometeu aos príncipes planetários governarem os mundos como executivos supremos. Condenava a concentração das atividades legislativas
na sede central da constelação e a condução dos assuntos judiciais na capital do universo. Argumentando que todas essas funções do governo deveriam ser centradas nas capitais dos sistemas, começou a estabelecer a sua própria Assembleia Legislativa e organizou seus próprios tribunais sob a jurisdição de Satã. Depois mandou que os príncipes apóstatas dos mundos fizessem o mesmo. Todo o gabinete administrativo de Lúcifer seguiu em um só bloco e prestou um juramento público na qualidade de oficiais da administração da nova direção dos mundos e sistemas liberados. Ainda que tenha havido anteriormente 2 rebeliões em Nébadon, elas aconteceram em constelações distantes. Lúcifer afirmava que essas insurreições não tiveram êxito porque a maioria das inteligências não seguiu seus líderes. Argumentou que a maioria governa, que a mente é infalível. A liberdade dada a ele pelos governantes do universo sustentou aparentemente muitas das suas opiniões nefandas. Desafiou todos os seus superiores. E, ainda assim, aparentemente, eles não deram atenção ao que ele fazia. E assim, ele continuou livre para prosseguir no seu plano sedutor, sem empecilhos ou entraves. Lúcifer apontou todos os astros misericordiosos da justiça como evidência de incapacidade da parte do governo dos filhos do paraíso para conter a rebelião. Desafiava abertamente e com arrogância provocava Micael, Emanuel e os anciãos dos dias. E então assinalava o fato de nenhuma medida estar sendo tomada como uma evidência verdadeira da impotência dos governos do universo e do superuniverso. Gabriel esteve pessoalmente presente durante o suceder de todos esses procedimentos desleais e apenas anunciou que iria, no devido tempo, falar por Micael, e que todos os seres seriam deixados livres e não seriam forçados nas suas decisões. Que o governo dos filhos, em nome do Pai, desejava apenas a lealdade e a devoção voluntárias, de coração e a prova de sofismas. A Lúcifer foi permitido estabelecer totalmente e organizar cuidadosamente o seu governo rebelde, antes que Gabriel fizesse qualquer esforço para contestar o direito de secessão ou de contradizer a propaganda rebelde. Mas os pais da constelação, imediatamente, confinaram a ação dessas personalidades desleais ao sistema de Satânia. Esse período de demora, contudo, foi uma época de grande provação e testes para os seres leais de todo o Satânia. Durante alguns anos, tudo ficou caótico e houve uma grande confusão nos mundos das mansões. 5. A natureza do conflito. Quando a rebelião de Satânia estourou, Micael aconselhou-se com Emanuel, o seu irmão do paraíso. Em seguida a essa significativa conferência, Micael anunciou que seguiria a mesma política que havia caracterizado o tratamento dado a levantes semelhantes no passado, uma atitude de não interferência. Na época dessa rebelião e das 2 que a precederam, não havia nenhuma autoridade soberana absoluta e pessoal no universo de Nébadon. Micael governava por direito divino como vice-regente do Pai Universal, mas não ainda pelo seu próprio direito pessoal. Não havendo completado a sua carreira de auto-outorgas, Micael ainda não havia sido investido com todo o poder nos céus e na terra. Desde o momento da eclosão da rebelião até o dia da sua entronização como governante soberano de Nébadon, Micael nunca interferiu nas forças rebeldes de Lúcifer. A elas foi permitido que agissem livremente por quase 200.000 anos do tempo de Urântia. Cristo Micael agora tem amplo poder e autoridade para lidar prontamente e até mesmo sumariamente com esses rompantes de deslealdade. Mas duvidamos que a autoridade soberana o levasse a agir diferentemente se outro desses levantes ocorresse. Posto que Micael escolheu permanecer à margem da atividade da guerra, na rebelião de Lúcifer, Gabriel reuniu o seu corpo pessoal de assistentes em Edentia e, em conselho com os Altíssimos, optou por assumir o comando das hostes leais de Satânia. Micael permaneceu em Salvington enquanto Gabriel rumou para Jerusalém, estabelecendo-se na esfera dedicada ao Pai, o mesmo Pai Universal cuja personalidade Lúcifer e Satã punham em dúvida. Na presença das hostes reunidas das personalidades leais, Gabriel içou a bandeira de Micael, o emblema material do governo da Trindade para toda a criação.
3 círculos concêntricos na cor azul celeste sobre um fundo branco. O emblema de Lúcifer era uma bandeira branca com um círculo vermelho ao centro, e dentro do qual se inseria um círculo todo em negro. Houve guerra nos céus. O comandante de Micael e os seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer, Satã e os príncipes apóstatas. E o dragão e os seus anjos rebeldes lutaram, mas não prevaleceram. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física, como um conflito dessa ordem poderia ser concebido em Urântia. Nos primeiros dias da luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes da sua sede central estabelecida nas cercanias. As várias personalidades presentes à esfera e que estavam em dúvida quanto à própria atitude, iam e voltavam em meio a essas discussões até que chegaram a uma decisão final. Mas essa guerra nos céus foi muito terrível e muito real. Ainda que não haja havido uma demonstração das barbáries tão características da guerra física dos mundos imaturos, esse conflito foi ainda mais mortal. A vida material fica em perigo no combate material, mas a guerra nos céus foi travada pondo em risco a vida eterna. 6. Um comandante seráfico leal. Muitos atos nobres e inspiradores de devoção e lealdade, realizados por inúmeras personalidades, aconteceram no período entre a explosão das hostilidades e a chegada do novo governante do sistema e seu corpo de assistentes. Mas o mais emocionante de todos os feitos audaciosos de devoção foi a conduta corajosa de Manótia, o segundo no comando da sede central dos serafins de Satânia. No eclodir da rebelião em Jerusalém, o chefe das hostes seráficas uniu-se à causa de Lúcifer. Isso, sem dúvida, explica por que se transviou um número tão grande da quarta ordem, a dos serafins administradores do sistema. Este líder seráfico ficou espiritualmente cego pela personalidade brilhante de Lúcifer, e seus modos encantadores fascinaram as ordens inferiores de seres celestes. Simplesmente não podiam compreender como era possível que uma personalidade tão deslumbrante pudesse errar. Manótia disse, não há muito tempo, ao descrever as experiências ligadas ao começo da rebelião de Lúcifer. Mas o meu momento mais embriagante foi a aventura emocionante ligada à rebelião de Lúcifer, quando, como segundo comandante seráfico, me recusei a participar do projeto de insultar Micael, e os poderosos rebeldes procuraram destruir-me por intermédio das forças de ligação que se haviam formado. Houve um tremendo levante em Jerusalém, mas nenhum serafim leal sofreu danos. Quando aconteceu que o meu superior imediato entrou em falta, a responsabilidade de assumir o comando das hostes angélicas de Jerusalém recaiu sobre mim, na qualidade de diretor titular dos confusos assuntos seráficos do sistema. Apoiado moralmente pelos Melquisedeques, assistido habilmente por uma maioria de filhos materiais, fui desertado por um enorme grupo da minha própria ordem. No entanto, estive sendo magnificamente apoiado pelos mortais ascendentes em Jerusalém. Tendo sido automaticamente excluídos dos circuitos da constelação por causa da secessão de Lúcifer, ficamos dependentes da lealdade do nosso corpo de informação, o qual, a partir do sistema vizinho de Rantúlia, transmitia os chamados de ajuda para Edentia, e verificamos que o reino da ordem, o intelecto da lealdade e o espírito da verdade foram inerentemente triunfantes sobre a rebelião, a afirmação do ego e a assim chamada liberdade pessoal. Pudemos então prosseguir até a chegada do novo soberano do sistema, o digno sucessor de Lúcifer. Imediatamente depois, fui designado para o corpo de administradores provisórios Melquisedeques de Urântia, e assumi a jurisdição sobre as ordens seráficas leais no mundo do traidor Caligástia, o qual havia proclamado a sua esfera como membro do recém-projetado sistema de mundos liberados e personalidades emancipadas, proposto na infame Declaração de Liberdade emitida por Lúcifer no seu apelo às inteligências amantes da liberdade, do livre pensamento e orientadas para o porvir dos mal administrados e governados mundos de Satânia. Esse anjo, Manótia, está ainda a serviço em Urântia, na função de comandante associado dos serafins.
7. A história da rebelião. A rebelião de Lúcifer teve o âmbito de todo o sistema. 37 príncipes planetários em secessão conduziram as administrações dos seus mundos para o lado dos líderes rebeldes. Apenas em Panoptia, o príncipe planetário fracassou ao tentar levar o seu povo consigo. Nesse mundo, sob a liderança dos Melquisedeques, o povo congregou-se em apoio a Micael. Elanora, uma jovem mulher daquele reino mortal, tomou a liderança das raças humanas nas próprias mãos e sequer uma única alma daquele mundo transtornado alistou-se sob a bandeira de Lúcifer. E desde então, os panoptianos leais têm servido no sétimo mundo de transição de Jerusalém, como construtores e cuidadores da esfera do Pai e os 7 mundos de detenção que o circundam. Os panoptianos, além de atuar como custódios literais desses mundos, também executam as ordens pessoais de Micael ligadas à ornamentação dessas esferas para algum uso futuro desconhecido. Fazem esse trabalho enquanto permanecem ali, a caminho de Edentia. Ao longo desse período, Caligastia advogou a causa de Lúcifer em Urântia. Os Melquisedeques opuseram-se habilmente ao príncipe planetário apóstata. Todavia, os sofismas de uma liberdade sem limites e as ilusões de autoafirmação tiveram todas as oportunidades para enganar os povos primitivos de um mundo jovem e sem desenvolvimento. Toda a propaganda da secessão teve de ser feita por meio do esforço pessoal, porque o serviço de transmissão e todas as outras vias de comunicação interplanetária haviam sido suspensas pela ação dos supervisores dos circuitos do sistema. No momento da eclosão da insurreição, todo o sistema de Satânia foi isolado tanto dos circuitos da constelação quanto dos circuitos do universo. Durante esse tempo, todas as mensagens que chegavam e saíam eram despachadas por agentes seráficos e mensageiros solitários. Os circuitos para os mundos caídos também foram cortados, de modo que Lúcifer não utilizasse tais meios para fomentar o seu esquema nefando. E tais circuitos não serão restaurados enquanto o rebelde supremo viver dentro dos confins de Satânia. Essa foi uma rebelião Lanonandek. As ordens mais elevadas de filiação do universo local não se ligaram à secessão de Lúcifer, embora uns poucos portadores da vida estacionados nos planetas rebeldes hajam sido um pouco influenciados pela rebelião dos príncipes desleais. Nenhum dos filhos trinitarizados transviou-se. Todos os Melquisedeques, os arcanjos e os brilhantes estrelas vespertinas permaneceram leais a Micael e, ao lado de Gabriel, valentemente combateram pela vontade do Pai e o governo do Filho. Nenhum ser original do paraíso esteve envolvido em deslealdades. Junto com os mensageiros solitários, eles tomaram as sedes centrais do mundo do espírito, as quais permaneceram sob a liderança dos fiéis dos dias de Edentia. Nenhum dos conciliadores cometeu apostasia, nem se transviou sequer um dos registradores celestes. Contudo, houve grandes perdas entre os companheiros moronciais e os educadores dos mundos das mansões. Da Ordem Suprema de Serafins, nenhum anjo foi perdido, mas um grupo considerável da ordem seguinte, a superior, deixou-se enganar e caiu na armadilha. Do mesmo modo, desviaram-se uns poucos da terceira ordem de anjos, a dos supervisores. O colapso mais terrível, contudo, produziu-se no quarto grupo, o dos anjos administradores, ou seja, os serafins que são designados normalmente para os deveres das capitais dos sistemas. Manótia salvou quase 2/3 deles, mas um pouco mais que 1/3 seguiu os chefes, indo para as fileiras rebeldes. De todos os querubins de Jerusalém, 1/3, ligado aos anjos administradores, foi perdido junto com os seus serafins desleais. Dos ajudantes planetários angélicos designados para os filhos materiais, cerca de 1/3 foi iludido e quase 10% dos ministros de transição caíram na armadilha. João viu isso simbolicamente quando escreveu sobre o grande dragão vermelho, dizendo: "E a sua cauda atraiu 1/3 parte das estrelas do céu e jogou-as na obscuridade." A maior perda ocorreu nas fileiras angélicas e a maior parte das ordens inferiores de inteligência envolveu-se na deslealdade. Dos 681.217 filhos materiais perdidos em Satânia, 95% foram vítimas da rebelião de Lúcifer.
Um grande número de criaturas intermediárias perdeu-se nos planetas cujos príncipes planetários uniram-se à causa de Lúcifer. Sob muitos aspectos, essa rebelião foi a de maior magnitude e a mais desastrosa de todas as ocorrências semelhantes em Nébadon. Mais personalidades estiveram envolvidas nessa insurreição do que em ambas as outras. E foi para sua eterna desonra que os emissários de Lúcifer e Satã não pouparam as escolas de educação infantil no planeta cultural Finalitor, procurando corromper logo essas mentes em evolução, até então misericordiosamente mantidas a salvo, vindas dos mundos evolucionários. Os mortais ascendentes, mesmo sendo vulneráveis, resistiram aos sofismas da rebelião com mais facilidade do que os seres espirituais menos elevados. Conquanto hajam caído, nos mundos mais baixos das mansões, muitos dos mortais que ainda não haviam alcançado a fusão final com seus ajustadores, ficou registrado para a glória da sabedoria do esquema de ascensão que nenhum membro sequer com cidadania ascendente em Satânia e residente em Jerusalém participou da rebelião de Lúcifer. Hora após hora e dia após dia, as estações de transmissão de todo o Nébadon mantinham-se repletas de observadores ansiosos de todas as classes imagináveis de inteligências celestes, as quais examinavam avidamente os boletins da rebelião de Satânia e rejubilavam-se quando os relatos narravam continuamente sobre a lealdade inflexível dos mortais ascendentes que, sob a liderança dos Melquisedeques, resistiram com êxito aos esforços combinados e prolongados de todas as forças sutis do mal, as quais tão rapidamente se haviam congregado em torno das bandeiras da secessão e do pecado. Decorreram mais de 2 anos do tempo do sistema, desde o começo da Guerra nos Céus até a instalação do sucessor de Lúcifer. E afinal chegou lá na Forge. Este novo soberano aterrissou no Mar de Cristal com seus assistentes. Eu estava entre as reservas mobilizadas em Edentia por Gabriel. E bem me lembro da primeira mensagem de lá na Forge ao pai da constelação de Norlat Adek, dizendo: não se perdeu um único cidadão de Jerusalém. Todos os mortais ascendentes sobreviveram à dura prova e emergiram triunfantes e vitoriosos do teste crucial. E uma mensagem chegou em Salvington, em Uversa e no Paraíso, transmitindo a certeza de que a experiência de sobreviver na ascensão mortal é a maior proteção contra a rebelião e a salvaguarda mais segura contra o pecado. Esse nobre grupo somava exatamente 187.432.811 mortais fiéis. Com a chegada de lá na Forge, os líderes rebeldes foram destronados e afastados de todos os poderes governantes, embora se lhes haja sido permitido transitar livremente em Jerusalém, nas esferas moronciais e mesmo nos mundos individuais habitados. Eles continuaram com os seus esforços sedutores e enganadores, confundindo e desorientando as mentes de homens e anjos. Mas, no que concerniu ao seu trabalho no monte administrativo de Jerusalém, não houve mais lugar para eles. Embora Lúcifer haja sido despojado de toda autoridade administrativa em Satânia, não existia então, no universo local, nenhum poder nem tribunal que pudesse deter ou destruir esse rebelde perverso. Naquela época, Micael não era ainda um governante soberano. Os anciães dos dias apoiaram os pais da constelação na sua tomada do governo do sistema, mas nunca baixaram nenhuma medida subsequente, nas muitas apelações ainda pendentes com respeito ao status atual e à sorte futura de Lúcifer, Satã e seus parceiros. Assim, pois, foi permitido a esses rebeldes supremos perambular pelo sistema inteiro, a fim de buscar maior penetração para suas doutrinas de descontentamento e autoafirmação. Todavia, durante quase 200.000 anos do tempo de Urântia, eles não foram capazes de enganar nenhum outro mundo mais. Nenhum outro dos mundos de Satânia foi perdido, desde a queda dos 37, sequer mesmo os mundos mais jovens povoados desde os dias da rebelião. 8. O Filho do Homem em Urântia. Lúcifer e Satã perambularam livremente pelo sistema de Satânia, até que se completou a missão de auto-outorga de Micael em Urântia.
Estiveram no vosso mundo juntos e pela última vez durante a época da investida combinada que praticaram contra o Filho do Homem. Antes, quando os príncipes planetários, os filhos de Deus, reuniam-se periodicamente, Satã também se juntava a eles, reivindicando ser quem representava todos os mundos isolados dos príncipes planetários caídos. Contudo, não lhe foi mais permitida essa liberdade em Jerusalém desde a auto-outorga terminal de Micael. Depois do esforço que fizeram para corromper Micael quando encarnado em auto-outorga, toda a compaixão por Lúcifer e Satã, fora dos mundos isolados em pecado, esvaiu-se em todo Satânia. A auto-outorga de Micael pôs fim à rebelião de Lúcifer em todo Satânia, com exceção dos planetas dos príncipes planetários apóstatas. E este foi o significado na experiência pessoal de Jesus pouco antes da sua morte na carne, quando um dia ele exclamou para os seus discípulos: "E eu contemplo Satã caindo do céu como um raio." Ele veio vindo com Lúcifer a Urântia para a última luta crucial. O Filho do Homem permaneceu confiante no êxito e sabedor de que o seu triunfo, no vosso mundo, estabeleceria para sempre o status desses inimigos de toda uma era, não apenas em Satânia, mas também nos outros dois sistemas onde o pecado havia penetrado. A sobrevivência para os mortais e a segurança para os anjos foram afirmadas quando o vosso mestre, em resposta às propostas de Lúcifer, calmamente e com certeza divina respondeu: "Vai retro, Satã." Esse foi, em princípio, o fim real da rebelião de Lúcifer. É bem verdade que os tribunais de Ulversa ainda não emitiram a sentença executiva a respeito do apelo de Gabriel, rogando pela destruição dos rebeldes. Contudo, tal decreto irá, sem dúvida, ser emitido no completar do tempo, pois o primeiro passo na audiência desse caso já foi dado. Caligástia foi reconhecido pelo Filho do Homem como sendo tecnicamente o príncipe de Urântia até perto da época da morte de Jesus. Disse Jesus: "Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será deposto." E então, ainda mais perto de completar o trabalho da sua vida, ele anunciou: "O príncipe deste mundo está julgado." E é este mesmo príncipe destronado e desacreditado que certa vez foi chamado de Deus de Urântia. O último ato de Micael antes de deixar Urântia foi o de oferecer misericórdia a Caligástia e Daligástia, mas estes desdenharam a afetuosa oferta. Caligástia, o vosso príncipe planetário apóstata, ainda está em Urântia, livre para continuar os seus desígnios nefandos, mas não tem absolutamente nenhum poder para entrar nas mentes dos homens, nem pode aproximar-se das suas almas para tentá-las ou corrompê-las, a menos que realmente desejem ser amaldiçoadas pela sua presença perversa. Antes da auto-outorga de Micael, esses governantes das trevas procuraram manter a sua autoridade em Urântia e obstinadamente resistiram às personalidades celestes menores e subordinadas. Todavia, desde o dia de Pentecostes, esses traidores, Caligástia e o seu igualmente desprezível parceiro, Daligástia, passaram a ser servis perante a majestade divina dos ajustadores do pensamento do paraíso e o Espírito da Verdade, o Espírito de Micael, que foi efusionado em toda a carne como protetor. Mesmo assim, porém, jamais nenhum espírito caído teve o poder de invadir as mentes ou acossar as almas dos filhos de Deus. Nem Satã nem Caligástia não poderiam jamais tocar, nem sequer se aproximar dos filhos de Deus pela fé. A fé é uma armadura eficaz contra o pecado e a iniquidade. É verdade que aquele que nasceu de Deus guarda-se e o maligno não toca nele. Em geral, quando se supõe que mortais fracos e dissolutos estejam sob a influência de diabos e demônios, na verdade estão meramente sendo dominados pelas suas próprias tendências vis inerentes, sendo transviados pelas próprias propensões naturais. Ao diabo tem sido dado uma grande quantidade de crédito por um mal que não advém dele. Caligástia tem sido relativamente impotente desde a cruz de Cristo. 9. O status atual da rebelião. Nos primeiros dias da rebelião de Lúcifer, a salvação foi oferecida a todos os rebeldes por Micael. A todos aqueles que dessem prova de arrependimento sincero,
ele ofereceu, quando chegasse a alcançar a sua soberania completa no universo, o perdão e o restabelecimento em alguma forma de serviço no universo. Nenhum dos líderes aceitou essa oferta misericordiosa. Mas milhares de anjos e ordens inferiores de seres celestes, incluindo centenas de filhos e filhas materiais, aceitaram a misericórdia proclamada pelos panoptianos e lhes foi dada a reabilitação na época da ressurreição de Jesus, há cerca de 1900 anos. Esses seres, desde então, foram transferidos para o mundo do Pai, em Jerusalém, onde devem ser mantidos tecnicamente presos até que as cortes de Uversa baixem alguma decisão sobre o caso de Gabriel versus Lúcifer. Contudo, ninguém duvida de que, quando o veredicto da aniquilação for emitido, essas personalidades arrependidas e salvas ficarão eximidas do decreto de extinção. Tais almas em provação trabalham agora com os panoptianos na tarefa de cuidar do mundo do Pai. O arquifarsante nunca mais esteve em Urântia depois dos dias em que tentou desviar Micael do propósito de completar a auto-outorga e estabelecer a si próprio, final e seguramente, como governante irrestrito de Nébadon. Quando Micael tornou-se o soberano estabelecido do universo de Nébadon, Lúcifer foi levado em custódia pelos agentes dos anciãos dos dias de Uversa, e desde então tem estado prisioneiro no satélite de número 1 do grupo do Pai, nas esferas de transição de Jerusalém. E ali os governantes de outros mundos e sistemas podem completar o fim do infiel soberano de Satânia. Paulo sabia do status desses líderes rebeldes depois da auto-outorga de Micael, pois escreveu sobre os chefes de Caligástia como as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Micael, ao assumir a soberania suprema de Nébadon, solicitou aos anciãos dos dias a autorização para internar todas as personalidades que participaram da rebelião de Lúcifer, até serem emitidas as sentenças dos tribunais do superuniverso para o caso Gabriel versus Lúcifer, assinalado nos registros da Suprema Corte de Uversa há quase 200 mil anos na medida de tempo adotada por vós. A respeito do grupo da capital do sistema, os anciãos dos dias concederam o pedido de Micael, mas com uma única exceção. A Satã foi permitido fazer visitas periódicas aos príncipes apóstatas nos mundos caídos, até um outro filho de Deus ser aceito por esses mundos apóstatas, ou até o momento em que as cortes de Uversa comecem o julgamento do caso de Gabriel versus Lúcifer. Satã podia vir a Urântia porque vós não tinhais nenhum filho de categoria com residência aqui, nem príncipe planetário, nem filho material. Maquiventa Melquisedeque, desde então, foi proclamado príncipe planetário vice-regente de Urântia, e a abertura do caso Gabriel versus Lúcifer assinalou a inauguração de regimes planetários temporários em todos os mundos isolados. É verdade que Satã visitou periodicamente Caligástia e outros príncipes caídos, exatamente até o momento da apresentação dessas revelações, quando aconteceu a primeira das audiências solicitadas por Gabriel para o aniquilamento dos líderes rebeldes. Satã, no entanto, está agora incondicionalmente detido nos mundos de prisão de Jerusalém. Desde a auto-outorga final de Micael, ninguém em todo Satânia desejou ir aos mundos de prisão para ministrar aos rebeldes internados, e nenhum outro ser foi conquistado pela causa dos enganadores. Por 1900 anos, tal status não sofreu alteração. Nós não antecipamos uma eliminação das restrições atuais feitas a Satânia antes que os anciãos dos dias hajam tomado uma decisão final sobre os líderes rebeldes. Os circuitos do sistema não serão reinstalados enquanto Lúcifer estiver vivo. Nesse meio tempo, ele está totalmente inativo. A rebelião terminou em Jerusalém. Ela cessa nos mundos caídos, tão logo os filhos divinos cheguem até eles. Acreditamos que os rebeldes que algum dia iriam aceitar a misericórdia já o fizeram todos. Aguardamos pela teletransmissão que um clarão de relâmpago irá privar tais traidores da existência da sua personalidade. Antecipamos que o veredicto de Uversa, a ser anunciado nessa transmissão, indicará a ordem de execução que irá efetivar a aniquilação desses rebeldes aprisionados. E então vós ireis procurá-los nos lugares deles,
mas eles não serão encontrados. E aqueles que vos conhecem entre os mundos espantar-se-ão convosco, pois fostes um terror, mas nunca mais o sereis novamente. E assim todos esses traidores indignos serão como se nunca houvessem existido. Todos aguardam o decreto de Uversa. Contudo, durante idades, os 7 mundos de prisão, de escuridão espiritual em Satânia, constituíram um solene aviso para todo o Nébadon, proclamando eloquente e efetivamente a grande verdade de que o caminho do transgressor é duro, pois dentro de cada pecado está oculta a semente da sua própria destruição, e que a recompensa do pecado é a morte. Apresentado por Manovendete Melquisedeque, anteriormente vinculado à administração provisória de Urântia.